É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi. E hoje, antes de apresentar a nossa convidada, mais do que especial, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, não perder nenhum vídeo. Curta, comenta, compartilha para todo mundo esse nosso episódio. E assim você ajuda a gente a fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Segue a vinheta. Muito bem, voltamos e hoje um bate-papo com uma pessoa que é um ícone na luta pelos direitos sociais e principalmente pelos direitos das mulheres aqui no Brasil e particularmente se tornou um ícone pessoal aqui para mim. Maria Amélia de Almeida Teles, mais conhecida, internacionalmente como Amelinha Teles. Muito obrigado, Amelinha, por ter aceito o convite para conversar aqui conosco no nosso canal. Eu que agradeço, Ronaldo, muito obrigada. É sempre bom a gente poder conversar com o público. Eu me sinto muito bem. Obrigada. Que legal, que gostoso. Amelinha, a gente se encontrou, nós nos conhecemos na sua apresentação, na apresentação de um livro que você lançou aqui na Pinacoteca em Botucatu, e você sempre foi muito solícita, muito carinhosa comigo, com a minha família, então... e a sua história me encantou, realmente me fez assim procurar quem que é a Amelinha, por que ela se tornou esse ícone que eu falei no começo da nossa apresentação, Nada que a Amelinha, como está aqui no seu livro, é um nome de destaque do feminismo aqui no Brasil. Eu vou até pedir a permissão de ler esse trecho, A Amelinha, ela já é militante do feminismo há mais de 50 anos. Ela é fundadora e presidenta honorária da União de Mulheres de São Paulo. Ela é coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares e integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Foi uma das 52 mulheres brasileiras indicadas ao Nobel da Paz na proposta coletiva de 1000 mulheres, Ela é autora de diversos livros e que fala sobre feminismo, de direitos humanos das mulheres. Olha o currículo que ela tem. Agora eu quero te perguntar, Amelinha, para você, quem que é a Amelinha e como é que você chegou nesse patamar de grandeza dentro da luta feminista? Bom, eu sou uma militante política feminista, sou educadora popular feminista em direitos e sou escritora também. Eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa como outra qualquer, comprometida, sim, com a justiça social, com a democracia, com a dignidade da sociedade. Eu quero viver num país e numa sociedade em que a dignidade seja um princípio maior da vida. Amelinha, e quando foi, você milita com um assunto sobre o feminismo, há mais de 50 anos, Mas quando foi que despertou e como foi que despertou essa vontade de lutar, essa vontade de batalhar e principalmente essa vontade de passar para outras pessoas sobre essa ideia do feminismo, Bom, isso é um processo, ninguém nasce feminista, a gente se constrói feminista, A gente cultiva, a gente começa a priorizar e ver os segmentos mais oprimidos da sociedade. E, sem dúvida nenhuma, o segmento mais oprimido são as mulheres, em particular as mulheres pretas, mulheres indígenas, as mulheres periféricas, as mulheres pobres, E eu sempre fui voltada para a justiça social, Então, eu não acredito que possa haver justiça sem que sejam garantidos os direitos e a dignidade das mulheres em geral, Então, as mulheres são mais da metade da população, como eu disse, é o segmento mais oprimido, Nós até hoje, em pleno século XXI, nós somos vítimas da violência porque somos mulheres, Existe uma violência específica, que é a violência de gênero, que é a violência sexual contra as mulheres,
e mesmo a violência racial e de gênero contra as mulheres pretas, então, ou não brancas, né? E então tudo isso, eu acho que se eu sou defensora dos direitos humanos em geral, que quando nós defendemos os direitos humanos, nós defendemos direitos para todas as pessoas humanas, todas. Mas os direitos humanos só passaram a ser reconhecidos como direitos humanos das mulheres há muito pouco tempo, no final do século XX, por meio de muitas lutas das mulheres. Então, é um processo. Eu falo assim, eu sou uma feminista em construção, né? Eu posso dizer que num dado momento da minha vida, eu assisti uma cena terrível, que foi a Marcha das Mulheres com Deus pela Liberdade, em 1964, exatamente no dia 19 de março de 1964, que eu via os homens na frente, com mulheres brancas, de classe média alta, e as mulheres acompanhando aquela marcha, pedindo golpe militar, né, contra a democracia, e eu achei aquilo, assim, chocante para mim. Falei, onde é que nós estamos errados? Porque essas pessoas, essas mulheres, tinham que estar com a gente e não lutando contra a democracia, porque a maioria das mulheres eram mulheres que eu acho até que foram obrigadas aí nessa marcha. A impressão que eu tinha é que eram as empregadas domésticas daquelas mulheres ricas. Isso foi no dia 19 de março de 1964. Eu conto essa história, que é uma história triste, é uma página triste da história do Brasil, mas também é o dia que eu posso dizer que o feminismo cresceu dentro de mim. Foi aonde dentro dessa indignidade acabou brotando, né? Você teve uma luta, né? Não contra a ditadura em si, mas uma luta a favor de direitos sociais, num contexto geral, né? Uma luta com as reformas agrárias, uma luta com o direito das mulheres, uma luta com o direito do proletariado, né? E nisso a ditadura acabou lhe pegando. Sofreu tortura, né? Seus filhos, num dos seus relatos, seus filhos acabaram sofrendo tortura psicológica também, onde a senhora acaba contando, né, que a sua filha amadureceu demais rapidamente e seu filho, ele acabou se tornando um nenê novamente, né? Ou seja, eles perderam a infância deles, a infância devida deles, e acabou passando por inúmeras situações. Quando a senhora vê no impeachment da presidenta Dilma, um cara com um discurso dizendo que ultra vive, a senhora ouviu pessoalmente, né? Passou pela tortura dele, encontra e se depara na TV, em rede nacional, com um cara falando que aquele voto era em homenagem a esse ser, o que a senhora pensou naquele momento ali? O que passou pela sua cabeça? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu lutei contra a ditadura, eu fui uma militante que lutou contra o autoritarismo, contra a ditadura, e eu trabalhava na imprensa do Partido Comunista. E eu fui presa por isso, né? Fui sequestrada, na verdade, na rua. E fui levada para o doicode. Eu, meu marido e um outro companheiro que era também dirigente comunista, o Carlos Nicolau Daniele, que foi assassinado lá dentro do doicode, e eu sou uma das testemunhas oculares desse assassinato sob tortura. Tudo isso feito sob o comando do então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, que depois se tornou coronel reformado, né, quando ele se aposentou do Exército. Eu fui sequestrada, meus filhos foram sequestrados, meus filhos foram levados também para o doicode. O doicode, para quem não sabe o que era um centro
de tortura e de extermínio que ficava bem na Rua Tutóia, que é uma rua bem central da cidade de São Paulo, e de um bairro nobre, é um bairro nobre, né, a Rua Tutóia, e chamado Paraíso, o bairro chama Paraíso, por ironia da situação. Inclusive, eles mesmos, né, os torturadores falavam, aqui é o inferno está no paraíso, entendeu? Porque era no bairro Paraíso. Bom, eu tive meus filhos levados para a sala de tortura, onde eu estava sendo torturada, eu nua, sentada na cadeira de dragão, amarrada, né, na cadeira de dragão, que é aquela cadeira que você senta ali cheia de fios, né, fios elétricos que vão te dar choque em todas as partes do corpo, ainda com palmatória, com uma tortura chamada telefone, que eles dão soco aqui nos seus ouvidos, né, afogamento, porque eles jogam Coca-Cola, água no seu nariz, ou então, às vezes, te tiram da cadeira e te colocam a cara dentro de uma bacia com água, né, para você se sentir afogada. Então, tudo isso eu passei nas mãos, e o comandante era o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, quando você... eu sempre falo isso, né? No dia 17 de abril de 2016, quando a Câmara de Deputados se reuniu sob a presidência do deputado Eduardo Cunha para decidir se iam processar ou não a Dilma Rousseff, que era então presidenta da República, reeleita, né, pelo voto popular, aí o Jair Bolsonaro, então um deputado federal, né, declara o seu voto em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E todas as vezes que eu me lembro disso, naquela ocasião, em 2016, nossa família, a família Telles, já havia entrado com uma petição junto à Justiça Brasileira para declarar o Ustra como torturador. Então, isso foi em 2005. Em 2008, nós ganhamos na primeira instância, ele foi declarado torturador. Ele, não satisfeito, recorreu, e no Tribunal de Justiça também foi reiterada a mesma decisão da primeira instância. Ele, não satisfeito, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também foi declarado torturador. Portanto, ele é o único torturador declarado torturador pela Justiça, pelo Estado brasileiro. Então, aquilo que o Jair Bolsonaro fez naquele dia, 17 de abril de 2016, aquilo era inconstitucional, aquilo é uma ofensa ao Estado Democrático de Direito, é uma apologia à tortura, e eu fiquei muito triste, não por ele pensar desse jeito, porque eu já sabia que ele pensava assim, eu já o conhecia, mas por os outros deputados, tantos deputados democratas, ali, progressistas, e nenhum reagiu. Ali eu tinha que pedir a suspensão daquela audiência. Ali foi o golpe. Foi um golpe ao Estado brasileiro na frente de todo mundo e ainda com a aparência de ser um ato legal, certo? Um desrespeito à nossa história, porque se o parlamento estava funcionando democraticamente, foi graças a nós, a parte da minha geração, que lutou, que perdeu a vida, que teve filhos e mães torturados ali pela repressão política, para defender a liberdade política. O que nós defendíamos? Liberdade política. O que nós denunciávamos? A tortura, as atrocidades cometidas pelos militares, que torturavam, matavam, que torturaram crianças, torturaram mulheres grávidas. É isso que nós éramos contrárias, né? Nós lutávamos contra isso. E nós queríamos também eleições,
que tivesse liberdade, inclusive para os comunistas também serem candidatas, por que não? Eles também têm o direito. E isso conseguimos em 88, com a Constituição de 1988, que este ano faz 35 anos, é bom a gente lembrar e celebrar e trazer os valores democráticos inscritos ali naquela Constituição. E então, só por isso que um Bolsonaro qualquer aí é eleito, porque tem eleição, entendeu? Tem um processo de eleição livre, democrático, e graças à nossa luta, porque a ditadura era contrária às eleições, tanto é que os ditadores eles mesmos se autoindicavam para serem ditadores, não havia eleição, né? A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1989, gente. Muito pouco tempo. Realmente, muito pouco tempo. Dentro dessa sua história de luta, né, o feminismo prevalece muito, né? E aí há vários livros, né, sobre a sua luta, sobre as suas conquistas e sobre a sua história, inclusive. E aí tem um livro que é o mais recente, né, o Feminismos, né, Ações e Histórias de Mulheres. E foi esse livro que linkou, né, o nosso contato, que fez a gente estar aqui hoje conversando, batendo um papo. Confesso que ainda não o li e eu vou ler com muita atenção. Eu primeiro preciso terminar alguns antes para dar uma dedicada incrível nele. Mas eu quero lhe perguntar, Melinha, por que o feminismo ele aterroriza, assusta e incomoda muita gente? Ele incomoda a gente que não está querendo a democracia, né? Que não está querendo a justiça, que não está querendo a igualdade de direitos e de deveres. Porque o feminismo, os feminismos, né, como eu dou o nome aí ao livro, são movimentos que vão trazer uma grande parte da população, que as mulheres são mais da metade da população, são mais da metade do eleitorado brasileiro. Então, vão trazer esses movimentos com novas ideias, com novas reivindicações, com novas esperanças, né, com novos desejos. Então, eles têm medo disso. Eles querem as mulheres lá dentro de casa, submissas, silenciadas, né? E o feminismo chama as mulheres para colocar sua voz, né, ao público, né, para colocar suas demandas, por que não? Colocar suas necessidades. Isso aí só melhora a sociedade, só traz mais desenvolvimento, né? Um bem-estar maior na sociedade. Então, esse pessoal que não quer o avanço da sociedade, não quer respeitar a humanidade como ela é, né, é que é contrário, né, que faz toda uma campanha contra os feminismos, porque, na verdade, o que os feminismos querem é a igualdade de direitos, de deveres entre mulheres e homens, o reconhecimento dos corpos e das diversas sexualidades que se manifestam nos seres humanos, né? É o respeito por todas as faixas etárias, as crianças, as pessoas idosas, né, as pessoas jovens e adultas, né? E isso tudo questiona a ideologia patriarcal. E esse pessoal fascista de extrema direita é um pessoal do patriarcado, né? Eles querem manter esse poder do homem branco, esse poder do homem rico, né? Em detrimento da grande maioria da sociedade brasileira. É por isso que eles não suportam a gente, é só por isso, entendeu? Uhum. Mas nós estamos aqui na luta, Inclusive há, né, uma fragilidade gigantesca dentre aquela pessoa que realmente nega o feminismo, nega a luta feminista e se declara totalmente contra. Amelinha, a gente está chegando no final do nosso bate-papo
E eu quero lhe perguntar, né, onde as pessoas conseguem encontrar o seu livro e se elas conseguem, se você tem alguma rede social que elas podem te seguir o seu trabalho, né? Tem como ainda adquirir os livros? Tem sim. Tem na Editora Alameda tem um site. E lá está à venda o livro. Só né? do Google escrever. Pode pedir. E eu tenho aí Facebook, Instagram, mas eu nem uso muito. Se as pessoas tentarem, pode ser que consigam me contatar. Mas o livro está à venda, está aí no público, está circulando no Brasil todo. Legal, bacana. Só entrar no site da Editora Alameda e você vai encontrar o livro, vou mostrar mais uma vez, da Amelinha Telles. Feminismos, Ações e Histórias de Mulheres. Isso, exatamente. Isso é. Amelinha, deixe o seu recado final para quem está assistindo a gente e antes de mais nada, agradeço de novo essa sua presença. Bom, eu também agradeço, eu quero dizer que eu gostaria que as pessoas lessem esse livro, né, e lessem até os outros livros que eu já escrevi, porque sempre eu estou falando de democracia e ditadura, e eu acho que hoje no Brasil, a nossa mensagem tem que ser a defesa intransigente da democracia. A democracia pode não resolver todos os nossos problemas, mas é o melhor caminho que nós temos, porque com a democracia nós podemos dialogar, e inclusive falar das nossas contradições, né, sem violência e com inspirados assim na construção de uma sociedade mais justa. Perfeito. Amelinha, agradeço mais uma vez. E eu lhe digo o seguinte: obrigado. Estou emocionado, ó. As palavras me emocionaram aqui quando elas vieram na minha mente. Obrigado por ser uma inspiração para mim, por ser uma inspiração para minha esposa, e obrigado por ter lutado no passado, porque meu filho, meu nenenzinho, consiga ter um mundo um pouco mais justo, né? Quando ele tiver a idade para conseguir entender o que está acontecendo aqui. Muito obrigado mesmo, agradeço mais uma vez, viu? Olha, até chorei. Desculpa mais uma vez. Pessoal, segue a gente. Obrigada, viu, Ronaldo? E bom trabalho aí para você e para sua família. Eu que agradeço. Pessoal, se inscreve no nosso canal, manda para todo mundo essa nossa conversa aí. Vai ser, cada dia é muito, muito mais bacana o que a gente traz aqui para a gente conversar. Cultura Mundi, toda história importa. Valeu, obrigado.